Olá, turma! Estamos de volta a mais um dos nossos encontros na disciplina de Introdução à Programação para a Web. Nessa unidade 6 vai ser o nosso último encontro e trataremos de transições e animações com CSS3. Os objetivos da aula dessa semana são conhecer a propriedade Transition, conhecer a regra Keyframe e outras propriedades que, em conjunto com o HTML5, acrescentam maneiras de produzir animações e transições às páginas web. O roteiro foi dividido em 4 momentos, onde veremos o básico da propriedade Transition, propriedade Animation, regra Keyframe e definindo ciclos no Keyframe. Bem, mas primeiro, vocês devem estar se perguntando por que a unidade 6 da aula é diferente da unidade 6 da apostila de vocês. Foi uma sugestão minha e acatada pela coordenação do curso, porque trata-se de animação nas nossas páginas. E se o CSS3 hoje nos fornece recursos para isso, por que não aproveitar esse momento e estudar um pouco para que vocês possam conhecer o poder que é o CSS3. Tem outros aspectos também que eu considerei para a gente não utilizar o Flash, tá? A gente necessita de um software proprietário para criar essas animações, da famosa Adobe. O Steve Jobs bateu muito na tecla em relação à plataforma Mac não ser compatível com o Flash e ele foi categórico ao dizer que os dispositivos da Apple não estariam compatíveis com essa plataforma, com o Flash. E outra, os nossos navegadores, eles necessitam do plugin da Adobe instalado para visualização. É certo que nessas novas versões, nas versões mais atuais do Mozilla, o plugin do Flash, ele já está sendo automaticamente instalado, as animações já estão sendo automaticamente reconhecidas, né? Sem a necessidade de nós fazermos o download desse plugin. No entanto, bato na tecla que é muito mais interessante nós estudarmos, aproveitarmos esse momento, essas 10 horas, para reforçar mais os estudos e conhecer mais o poder do CSS para a gente, desenvolvedor web. A W3 Schools é um site excelente para referência e consulta para todos nós que desenvolvemos para a web, e ela foi categórica ao dizer que com o CSS3 podemos adicionar um efeito quando o navegador troca de um estilo para outro, sem usar animações em Flash ou JavaScript. Então, se a gente quer colocar uma animação, um efeito diferente para os nossos usuários, a gente pode ter como alternativa, como uma excelente alternativa, o CSS3. Então, a propriedade Transition, a regra Keyframe e outras propriedades que o CSS tem vieram para vitaminar a função que a folha de estilo já oferecia para a gente perante o HTML. E aí, com isso, o que aconteceu? Eles acrescentaram maneiras de produzirmos animações e transações. Então, como desenvolvedor, a gente também pode brincar de animação nos nossos sites com as folhas de estilo. E para começar, vamos conhecer o básico da propriedade Transition. O que vem a ser essa propriedade? Transition vem de transição e significa dizer que vai dar para o usuário, vai mostrar para o elemento uma transição suave entre dois estados. Ou seja, ela vai permitir a alteração de uma característica do elemento em intervalos de tempo definidos pelo desenvolvedor. Normalmente, quando nós trabalhamos com link, por exemplo, nessa página que vocês têm no material complementar, quando a gente vai colocar um efeito no nosso link, por exemplo, com o over, o que acontece? Quando nós passamos o mouse em cima, esse efeito ele é bruscamente colocado para a gente. Então, toda vez que nós fazemos uso dessa propriedade do over, automaticamente a mudança é feita.
não tem um estado de transição entre esses efeitos, que o transition dá para gente. Com o CSS Transitions, de acordo com a W3C, o que ele vai fazer? Permitir que as mudanças nos valores das propriedades CSS ocorram, mas de forma suave, sobre uma duração específica, que pode, inclusive, ser especificada por nós, desenvolvedores, no momento da criação da propriedade na nossa folha de estilo, certo? Por exemplo, nesse outro exemplo que nós temos, da propriedade transition, nós temos o link, olha a diferença. Quando o over vai ser usado, essa transição de estado acontece de uma forma suave, diferente dessa, brusca. A partir do momento que eu passei o mouse em cima, bruscamente ela muda de propriedade, enquanto que com o transition não. Isso é gradativo, isso é suave. O transition possui 4 propriedades, dentre as quais 2 são essenciais, que é a transition property, transition duration, a transition timing function e a transition delay. Mas, basicamente, o que a transition faz? Modifica suavemente os valores quando a função é ativada. Serve para manipularmos transições básicas como cor, como tamanho, como posição. Enquanto que a property é o nome da propriedade sobre a qual o efeito vai ser aplicado. Então, ela é obrigatória na declaração, porque caso a gente não declare, não vai existir uma propriedade para aplicar nesse efeito. Nós temos várias propriedades que podem ser aplicadas, border color, você pode aplicar a opacidade, você pode aplicar toda e qualquer propriedade para esse efeito, utilizando all, ALL, correspondente a todo em português, mas a gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho. O transition duration, você vai determinar a duração do efeito, em segundos, tá? O padrão é sempre 0 e é obrigatório, porque se você não declarar, por padrão, o seu valor será 0, consequentemente, não vai haver nenhuma duração de efeito, ok? Então, o transition duration é em segundos, onde você usa o S para representar e o número, então, maior do que 0, de preferência. O transition time function não é obrigatório, mas é a maneira como se comporta o ritmo da transição durante o efeito. O padrão é is, e nós temos valores possíveis, linear, easy in, easy out, easy in out, e a gente vai fazer os testes disso na prática logo mais. O transition delay também não é obrigatório e define a partir de quanto tempo, em segundos, o efeito da transição vai se iniciar. Então, se você não quiser que ela se inicie logo que a propriedade seja acionada, você usa um delay, né, que é como se fosse um atraso em português, né, fazendo essa tradução. Então, é em segundos, não necessariamente você pode usar segundos inteiros, 1 segundo, 2 segundos, porque aí já pode ficar muito demorado para o usuário. Então, você pode usar valores. Então, você pode utilizar valores acrescentando decimais, quer dizer, não inteiros, com o ponto, certo? A sintaxe básica e resumida dessa propriedade é, ao invés de você utilizar transition-property, transition-duration, você pode usar basicamente transition e ir colocando, nessa ordem, os valores correspondentes, ok? Então, no material complementar, vocês vão ter acesso ao index.html e o estilo CSS que foi utilizado nessa aula, né? Para não demandar muito tempo do vídeo, eu já deixei aqui pré-preparado o nosso arquivo, tá? Onde, no index, eu coloquei aqui um elemento lista, já serve inclusive como revisão para a prova,
em que eu criei uma lista, o L, com 3 itens de lista. Dentro desses itens, o link 1, link 2 e link 3, certo? No CSS, o que nós devemos fazer? Nós devemos utilizar a propriedade transition no nosso link. Por quê? Porque nós queremos que haja uma transição de 2 segundos, certo? Com esse efeito, com esse ritmo linear, ok? Quando você acionar essa ação com o over, você também vai usar essas propriedades do transition. O que deve ser diferente para vocês é o uso do WebKit, do Moz e do O. O que é isso? Se vocês lembram, lá na nossa aulinha de CSS, isso aqui corresponde aos motores dos nossos navegadores. Então, dependendo da versão que o usuário venha a utilizar o navegador, pode ser que a propriedade ainda, por crua, não esteja 100% interpretada. Então, para isso, você define que para o motor do WebKit, todos os navegadores, inclusive, por exemplo, o Chrome, que faz parte desse motor, leia e interprete essa propriedade, você deve colocar dessa forma. Traço WebKit, traço transition. No Opera, por exemplo, traço O, traço transition, certo? E as propriedades. Bem, a gente até tinha visto que nós poderíamos utilizar linear, nós poderíamos utilizar os valores, né, que tem aqui de easy in, easy out. Então, tá aqui, ó. Vamos revisar aqui no nosso slide esses valores aqui, easy in, easy out. Então, a gente pode fazer esses testes mudando esses ritmos, né? Já que o easy é o padrão, não compensa a gente utilizar, porque o bom é que a gente possa verificar o que vai acontecer de diferente, né? O que a gente viu na hora do exemplo que eu mostrei para vocês foi o linear. Agora a gente vai mostrar o easy in e outra. Opa, desculpa, abri sem querer uma nova aba. E outra, eu vou mudar também os segundos. Eu não quero que isso dure 2 segundos. Eu quero que seja mais rápido, que dure 1 segundo, tá? Pode ser 1.1, 1,5, que seria 1.5, certo? Só não esqueçam que deve usar o ponto e não a vírgula quando nós estamos tratando não inteiros. Então, aqui é o nosso arquivo. Quando eu tive que atualizar aqui o navegador para que essas propriedades elas fossem atualizadas também. Observem que a transição, né, do linear para o easy in muda um pouquinho, tem uma leve diferença. Okay? O desafio de vocês vai ficar testando outros ritmos dessas transições. Okay?